Qual é a sua relação com o seu corpo e qual é a sua relação com a comida? E como que você gostaria que fosse a relação dos seus filhos com a comida, com o corpo deles? Um exemplo muito comum é a saciedade. Você consegue parar de comer quando você está satisfeito? Ou você sempre acaba comendo até terminar o prato ou mais do que você precisava? A gente tem o costume de dizer para a criança comer mais uma colherzinha, terminar de comer aquele pratinho, como se a criança precisasse de comer o prato inteiro para deixar a gente feliz. Come, come, come para a mamãe ficar feliz. E a gente acaba construindo na nossa cultura a noção de que se a criança não comeu o prato inteiro, ela não comeu bem. Muitas vezes a gente esquece até da qualidade da comida e foca na quantidade de comida. Então fica aqui a sugestão de você não só focar na qualidade da comida, como permitir que o seu filho saiba quando ele precisa parar de comer. É muito interessante a gente lembrar que a relação que nós temos com o nosso corpo começa lá na primeira infância, na relação que os nossos pais têm com o nosso corpo. Então, quando você para pensar no relacionamento que o seu filho vai ter com o próprio corpo, você precisa primeiro de tudo pensar qual é o relacionamento que você tem com o corpo do seu filho. Se você acredita, por exemplo, que você precisa controlar cada pequeno movimento do corpo do seu filho, que você precisa de controlar a quantidade de comida, a quantidade de sono, se ele faz xixi ou não em qual momento, se ele bebe ou não muita água, quando você começa a cuidar demais e tomar muita conta desses processos, você na verdade está fazendo isso pelo corpo dele. Você está fazendo ao invés do corpo dele. E é impressionante quando a gente começa a perceber a nossa função, como a gente começa a substituir a interpretação da criança nos sinais do próprio corpo, como a gente começa a atrapalhar a criança de descobrir o que o corpo dela está falando para ela, como que ela faz para controlar cada uma dessas coisas. Quando a gente começa a intervir demais no corpo da criança, a gente acaba atrapalhando no desenvolvimento da autonomia dela, no relacionamento bom com o próprio corpo, que ela saiba o que o corpo dela está dizendo para ela em cada momento. Se você quer que o seu filho saiba se alimentar bem, se você quer que o seu filho tenha uma boa relação com o corpo dele, se você quer que o seu filho tenha controle emocional, que ele consiga entender o corpo, como que o corpo dele funciona, como se acalmar, quando que ele está satisfeito, quando que ele realmente está com fome ou só com vontade de comer, quando que ele precisa ir ao banheiro, ter uma relação boa, conseguir ir ao banheiro todos os dias e isso não ser um problema, conseguir ir ao banheiro em qualquer lugar do planeta sem ter dificuldade de ir ao banheiro em alguns lugares. Isso tudo começa no relacionamento da criança com o corpo dela. E para isso acontecer, nós precisamos abrir mão do poder e do controle. A nossa cultura prevê um controle muito grande dos corpos infantis, um domínio muito grande do adulto sobre o corpo infantil. E isso é um problema muito grande na nossa cultura. A gente, por exemplo, precisa exercitar com as crianças, da gente pedir permissão, pedir o consentimento delas ao tocar no corpo delas. Por exemplo, se você está brincando de fazer cosquinha e o seu filho fala, para, você para. Quando o seu filho diz, por exemplo, eu não quero colocar a roupa, você coloca a força. Esses pequenos detalhes vão mostrando e ensinando para a criança a importância que ela tem no controle do corpo dela. Quando você diz para uma criança, por exemplo, para ir ao banheiro a cada 2 horas porque você quer desfraldar ela, quando você acorda ela no meio da noite para ir ao banheiro, quando você começa a forçar na criança um controle que ela não tem, então você começa a ensinar ao corpo dela que quem tem esse controle é você, que esse controle é externo, que quem vai cuidar do corpo dela é alguém fora do corpo dela. Você ensina essa bexiga a segurar o xixi quando você esvazia ela a cada hora. Você ensina a criança o tanto que o corpo dela precisa para estar satisfeito quando você manda ela comer uma colher a mais. Você desensina a criança como se acalmar se no momento que ela fica com raiva você explode e você manda ela ir para o quarto dela. Você desensina a criança quando você toma conta do corpo dela. Então, esse vídeo aqui é sobre uma lição muito importante para nós pais, que é perder o controle. Nós precisamos parar de querer controlar os nossos filhos, o corpo,
corpo dos nossos filhos, o comportamento dos nossos filhos a todo tempo. A gente precisa dar tempo, espaço, intimidade, privacidade, liberdade para os nossos filhos descobrirem os próprios corpos, para os nossos filhos descobrirem os próprios sinais, né? Então, se o corpo está dizendo que está satisfeito. O meu filho, por exemplo, depois que a gente começou a exercitar isso, o Theo descobriu que ele para de comer, ele está satisfeito, mas ele sempre deixa um pouquinho de comida, ele pede para a gente não guardar, porque daí a 10, 20 minutos ele volta e come um pouquinho mais. É assim que o corpo dele funciona. É como se o corpo dele abrisse um espacinho e aí daqui a pouco ele come mais um pouquinho, e porque ele quer, não é para me deixar feliz, não é para me agradar, às vezes eu não tô nem olhando. E ele come só mais um pouquinho, ele come tipo 2 ou 3 colheres e aí ele fica satisfeito. Da mesma forma, e ele passa muitas horas sem comer. E aí agora que essa coisa do jejum tá ficando super famosa nas coisas das dietas, né? Eu e o meu marido, a gente começou a pensar, caramba, quantas vezes a gente ficou assustada com a quantidade de tempo que o Theo ficava sem comer e a gente ficava insistindo para ele comer, preocupados, quando na verdade o corpo do Theo funciona assim. O Theo não é uma criança que precisa comer a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada 4 horas. Ele passa longos períodos sem fome mesmo, sem vontade de comer. E quando ele finalmente come, ele não mata um prato gigante, ele também come pouco. E aí a gente começou a perceber que hoje a relação do Theo, com quase 5 anos, a relação dele com a comida é muito mais saudável, é muito mais libertadora do que a minha relação com a comida. E eu comecei a perceber que eu tenho muito mais coisa para aprender com o Theo do que ele comigo. Então eu abri mão do controle do corpo dele, eu abri mão do controle sobre a vida dele. E eu comecei a perceber que eu tô aqui para apoiar essa descoberta e não para ensinar nada para ele. Eu não sei nada sobre o corpo dele, eu não tô no corpo dele, eu não sei. Então eu não posso querer ensinar para ele uma coisa que eu não sei. Então eu só posso dar apoio, dar suporte para ele descobrir sozinho. Então fica aqui essa dica, porque foi um aprendizado muito importante para mim, que a gente já está colocando em prática na vida do Gael e vendo, assim, descobertas maravilhosas da parte dele. E nós estamos aprendendo e fazendo isso na nossa vida, porque não adianta a gente querer ensinar coisas para os nossos filhos que a gente não pratica. Então, eu estou hoje, e eu sugiro que você faça isso também, aprendendo a controlar o meu corpo, a interpretar os meus sinais, a conhecer as minhas emoções e descobrir como que eu faço para me acalmar. E aí depois eu consigo, né, modelar isso na vida dos meninos. Então, quando eu consigo, ao invés de explodir, conseguir parar, me acalmar, quando eu consigo respirar, quando eu consigo controlar as minhas emoções, eu estou ensinando para os meus filhos que isso é bom, que isso é possível e que eles vão conseguir também. Eu espero que essas experiências incríveis que eu estou tendo na descoberta de todos os meus estudos também façam diferença na sua vida. Fica aqui um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!